No início dos tempos e no começo de todas as eras, entidades cósmicas extremamente poderosas conhecidas como Celestiais criaram o Sol, as galáxias e toda a forma de vida espalhada pelo universo. Durante incontáveis eras, tudo viveu em relativa paz e equilíbrio, até que uma raça monstruosa chamada Deviantes surgiu das profundezas do espaço. Essas criaturas eram predadores brutais que consumiam civilizações inteiras, destruindo planetas e eliminando toda a vida inteligente que encontravam. Para impedir a extinção de inúmeras espécies, o líder dos Celestiais, Arishem, reuniu um grupo de seres imortais conhecidos como Eternos e os enviou para a Terra em sua gigantesca nave espacial chamada Domo. O objetivo deles era simplesmente proteger os humanos dos deviantes até que a missão fosse concluída. 5.000 anos antes de Cristo, na antiga Mesopotâmia, um pequeno grupo de humanos pescava tranquilamente quando criaturas enormes emergiram violentamente do mar e começaram um verdadeiro massacre. Os deviantes atacavam sem piedade, destruindo tudo em segundos. Nesse momento, os Eternos chegaram ao planeta e entraram imediatamente em combate. Icaris voava pelos céus, disparando raios de energia devastadores pelos olhos, enquanto Makari usava sua velocidade sobre-humana para retirar os humanos do caminho do perigo. Kingu atacava de longe, lançando explosões de energia pelas mãos. Tena criava armas douradas feitas de pura energia e enfrentava os monstros diretamente, lado a lado com o poderoso Gilgamesh, que esmagava os inimigos com sua força absurda. Sprite ajudava criando ilusões realistas para confundir os deviantes, enquanto Pastos utilizava suas invenções tecnológicas extremamente avançadas para auxiliar o grupo durante o combate. Depois de uma luta intensa, os deviantes finalmente foram derrotados. Porém, os humanos ficaram aterrorizados ao ver aqueles seres misteriosos e tentaram atacá-los também. Druig, então, utilizou seu poder de controle mental para acalmar todos imediatamente. Em seguida, Cersei transformou uma faca simples em uma bela lâmina de metal refinado, mostrando à humanidade que eles haviam chegado para ajudá-los e guiá-los. Os séculos começaram a passar e os Eternos permaneceram ao lado dos humanos, enquanto a civilização evoluía lentamente. Nos dias atuais, os Eternos vivem escondidos entre os humanos, fingindo serem pessoas normais. Em Londres, Cersei trabalha como professora em um museu e mantém um relacionamento amoroso com Danny Whitman, um homem comum que desconhece completamente sua verdadeira identidade. Durante uma aula, um enorme terremoto atinge a cidade de forma inesperada. Enquanto todos entram em pânico, Cersei usa discretamente seus poderes para impedir que pedaços do teto finalizem um de seus alunos. Pouco tempo depois, um cachorro testemunha algo assustador surgindo da água próximo ao rio de Londres. Um deviante havia retornado. Naquela mesma noite, Cersei participa de uma pequena festa de aniversário com Dany e Sprite. Sprite usa suas ilusões para parecer mais velha fisicamente, tentando esconder o fato doloroso de que seu corpo infantil jamais envelhece. Porém, quando alguém encosta nela, a ilusão desaparece imediatamente, deixando evidente sua aparência verdadeira. Isso a deixa frustrada e emocionalmente abalada. Após a comemoração, Cersei, Sprite e Dany caminham pelas ruas de Londres quando são brutalmente atacados por Cru, um enorme deviante extremamente agressivo. Cersei tenta prendê-lo usando seus poderes de transmutação, mas o monstro consegue escapar facilmente. Sprite cria múltiplas ilusões para confundir a criatura, porém todos ficam chocados quando Cru consegue identificar perfeitamente quais delas são reais, algo impossível para os deviantes comuns. Quando Sprite está prestes a morrer, Icarus aparece, voando em alta velocidade, e salva a garota no último instante. Ele entra em combate direto contra Cru e a luta destrói boa parte da rua. Um ônibus inteiro quase é esmagado durante o caos, mas Cersei rapidamente transforma o veículo em milhares de pétalas de flores para evitar uma tragédia. Mesmo ferido pelos ataques de Icarus, Cru demonstra uma habilidade totalmente inédita. Ele consegue regenerar seus próprios ferimentos rapidamente. Percebendo que está em desvantagem, o deviante foge mergulhando no rio. Depois do ataque, Cersei finalmente revela toda a verdade para Dany. Ela explica que os Eternos vieram à Terra milhares de anos atrás para eliminar os deviantes, mas receberam ordens claras
de jamais interferir nos conflitos humanos. Por isso, eles nunca impediram guerras, genocídios ou tragédias históricas. O objetivo deles era apenas proteger a humanidade dos deviantes, até o momento de retornarem para casa. Quando discutem o retorno das criaturas e os estranhos terremotos acontecendo ao redor do mundo, Cersei, Sprite e Ikaris concluem que algo muito errado está acontecendo. Eles então decidem reunir os outros Eternos novamente. Sempre que os deviantes apareciam, eles lutavam juntos em perfeita sincronia para proteger a Terra. Durante esse período, os Eternos passaram a observar o crescimento da humanidade cada vez mais de perto. Na antiga Babilônia, os humanos começaram a desenvolver cidades, tecnologia e cultura graças à influência direta dos Eternos. Bastos trabalhava constantemente em invenções para acelerar o progresso humano, chegando até mesmo a criar projetos de máquinas muito avançadas para aquela época. Sprite utilizava suas ilusões para contar histórias fantásticas às crianças, enchendo suas imaginações com imagens mágicas. Druig, por outro lado, começava a ficar cada vez mais revoltado com a violência humana. Ele odiava assistir guerras, sofrimento e destruição sem poder interferir diretamente. Após uma batalha particularmente brutal contra os deviantes, Ajak, líder dos Eternos, utilizou uma conexão especial com Arishem para conversar com o Celestial. Apesar de respeitar o grande plano cósmico, ela demonstrava desconforto com o que aquilo poderia significar para os humanos no futuro. Mesmo assim, Arishem ordenava que ela continuasse seguindo a missão sem questionamentos. Enquanto isso, Ikaris e Cersei passavam cada vez mais tempo juntos. Com o passar dos séculos, os dois acabaram se apaixonando profundamente. O relacionamento deles atravessou gerações inteiras da humanidade, e em determinado momento eles chegaram até mesmo a se casar durante o Império Gupta. O trio viaja até Dakota do Sul para encontrar Ajak em seu rancho isolado. Porém, ao chegar lá, encontram apenas o corpo dela, finalizado do lado de fora da casa. Sprite fica devastada e utiliza suas ilusões para criar uma última lembrança feliz da líder do grupo. Eles percebem rapidamente que Crow matou Ajak e absorveu seus poderes de cura, o que explica sua capacidade de regeneração durante o ataque em Londres. Quando Cersei se aproxima do corpo, a esfera dourada, ligada aos Celestiais, deixa o corpo de Ajak e passa para ela. Nesse instante, Cersei tem uma visão assustadora de Arishem, dizendo que a emergência está próxima. Enquanto tentam entender o que está acontecendo, outra lembrança antiga vem à tona. No ano de 1521, durante a queda de Tenochtitlan, os Eternos enfrentavam os últimos deviantes restantes na Terra. Enquanto os humanos travavam guerras sangrentas entre si, Druig implorava para usar seus poderes e impedir o massacre humano. Porém, Ajak recusava novamente, insistindo que eles jamais deveriam interferir na evolução natural da humanidade. Durante a batalha, Tena sofre um colapso mental, conhecido como Mad Wairi. Ela enlouquece completamente e começa a atacar os próprios companheiros. Seus olhos mudam, suas memórias se embaralham e ela perde totalmente o controle. Ajak usa seus poderes para tentar estabilizar sua mente, mas Tena continua extremamente perigosa. Apenas Gilgamesh consegue enfrentá-la, até finalmente derrubá-la. Mais tarde, Ajak explica que Mad Wairi é causado pelo acúmulo de memórias antigas dentro da mente de um Eterno. A única solução seria apagar completamente sua consciência para que ela recomeçasse do zero. Porém, os Eternos se recusam a perder Tena dessa forma. Nesse momento, Druig explode de raiva. Cansado de assistir os humanos destruindo uns aos outros sem poder ajudá-los, ele abandona o grupo e parte sozinho. Gilgamesh decide permanecer ao lado de Tena para protegê-la, enquanto os outros Eternos também seguem caminhos separados após acreditarem que sua missão havia terminado. De volta ao presente, Cersei, Sprite e Ikaris viajam para Mumbai para encontrar Kingo, que agora vive como um astro milionário de Bollywood. Seu assistente, Karun, conhece sua verdadeira identidade e insiste em acompanhá-los, filmando tudo como se fosse um documentário. Depois disso, o grupo segue até a Austrália para encontrar Tena e Gilgamesh. Vivendo isolados em uma fazenda, Gilgamesh se dedica totalmente a cuidar dela, enquanto Tena passa os dias testemunhando imagens perturbadoras que parecem prever uma enorme destruição futura. Quando Cersei finalmente consegue ativar completamente a conexão com Arishem, ela descobre a verdade mais chocante de todas. Os Eternos nunca foram heróis enviados para salvar a humanidade. Eles eram apenas ferramentas criadas pelos Celestiais. Arishem
revela que o verdadeiro objetivo deles sempre foi proteger o nascimento de um novo celestial chamado Tiamut, escondido no núcleo da Terra. Toda a vida inteligente do planeta servia apenas como energia necessária para despertar essa entidade colossal. Quando Tiamut nascesse, a Terra inteira seria destruída. Além disso, Olímpia, o suposto planeta natal dos Eternos, nunca existiu. Todas as memórias deles eram falsas. Após cada missão em diferentes planetas, suas lembranças eram apagadas e reiniciadas para que continuassem servindo de forma obediente aos Celestiais. Cersei fica completamente devastada ao descobrir que toda sua vida foi baseada em mentiras. Ela também percebe que a situação de Tenna era causada justamente pelas memórias apagadas de missões anteriores, tentando voltar à superfície. Mesmo abalados, os Eternos decidem desafiar Arishem e impedir o nascimento de Tiamut para salvar a humanidade. Eles concluem que precisam encontrar Druig, acreditando que ele talvez consiga controlar a mente do Celestial usando seus poderes. O grupo então viaja até a Amazônia para reencontrá-lo lá. Druig vive liderando uma comunidade inteira em paz absoluta através do seu controle mental. Revoltado ao descobrir que toda sua existência era uma mentira criada pelos Celestiais, ele inicialmente se recusa a ajudar. Mesmo assim, os Eternos continuam tentando convencê-lo, pois sabem que bilhões de vidas dependem deles agora. Galera, e antes da gente continuar, vai deixando aí o seu like. Se você estiver gostando, se inscreve aí no canal para dar aquela força. Não se esquece, deixa o seu like e faz a sua inscrição, que isso vai ajudar bastante pra gente permanecer aqui na plataforma e melhorar cada vez mais a qualidade aqui do nosso trabalho. E vamos continuar. À noite, Kingo demonstra pena de Sprite, porque sabe que ela ama Ikaris, mas nunca poderá viver esse sentimento de verdade por causa da aparência infantil que carrega eternamente. Ela até aprecia a preocupação dele, porém percebe que Caron está filmando tudo e imediatamente quebra a câmera. Enquanto isso, Cersei liga para Dany para saber se ele está bem, e Ikaris observa a conversa claramente incomodado e com ciúmes, o que faz Cersei perguntar por que ele a abandonou tantos anos atrás. Antes que ele consiga responder, Crow surge de repente e o arrasta para longe. Ao mesmo tempo, vários deviantes atacam a aldeia, obrigando os Eternos a entrarem imediatamente em combate. Cersei fortalece um prédio para esconder os humanos ali dentro, e depois usa seus poderes para lançar árvores enormes sobre os monstros. Druig controla mentalmente os moradores para transformá-los em um exército organizado, mas Cersei o obriga a parar e mandar todos para um lugar seguro. Kingo aproveita alguns segundos para carregar sua energia e explode a cabeça de um deviante com um disparo poderoso. Ikaris luta diretamente contra Crow, mas acaba sendo derrubado e preso no chão, enquanto a criatura tenta absorver seus poderes. Nesse momento, Tenna perde o controle outra vez e ataca Ikaris. Gilgamesh percebe o problema e corre até ela para acalmá-la, conseguindo impedir que sua mente enlouqueça completamente. Logo depois, Ikaris derruba um deviante voador no centro da aldeia e destrói vários deles usando seus raios oculares. Um dos monstros o surpreende pelas costas, porém Cersei o salva, transformando a criatura em uma árvore, algo que nunca tinha conseguido fazer antes. Gilgamesh continua enfrentando Crow, mas fica distraído observando Tenna, e isso permite que o deviante o finalize e absorva seus poderes. O corpo de Crow começa a mudar, assumindo uma aparência cada vez mais humana, além de aprender a falar inglês perfeitamente. Ele acusa os Eternos de serem assassinos, iguais aos Celestiais, mas foge quando Ikaris parte para enfrentá-lo. Depois da batalha, Tenna corre até Gilgamesh, que morre em seus braços pedindo que ela jamais o esqueça. Mais tarde, os Eternos queimam o corpo dele e Tenna joga suas cinzas no rio. Druig finalmente aceita ajudar na missão, percebendo que controlar pessoas inocentes não o tornaria diferente dos deviantes. Porém, ele admite que sozinho não teria força suficiente para dominar a mente de um celestial. Então, todos concluem que precisam encontrar Pastos. Outra lembrança mostra Hiroshima em 1945, logo após a explosão da bomba atômica. Pastos observa a destruição ao lado de Ajak, chorando e sentindo culpa por ter ajudado a humanidade a evoluir tecnologicamente, apenas para que eles criassem armas capazes de exterminar milhões.
É nesse instante que ele perde completamente a fé nos humanos e decide abandoná-los. De volta ao presente, os Eternos chegam a Chicago e descobrem que Pastos agora vive tranquilamente em um bairro residencial com o marido e o filho. Depois de ouvir toda a situação, ele explica que recuperou sua esperança na humanidade graças à família que construiu, mas não quer colocá-los em risco participando de uma missão perigosa. Mesmo assim, o marido o convence a ajudar, dizendo que vale a pena lutar se isso garantir um futuro para eles e para o filho. Depois disso, os Eternos viajam até o Iraque e utilizam seus poderes para retirar a nave Domo de um esconderijo subterrâneo. Makkari viveu naquele lugar por séculos, usando sua velocidade apenas para buscar suprimentos pelo mundo. Pastos, então, apresenta a ideia da Unimente, uma conexão capaz de unir os poderes de todos os Eternos em um só fluxo de energia. Assim, Druig poderia usar esse poder coletivo para controlar a mente de Tiamut. Kingo demonstra dúvidas sobre o plano, e tanto ele quanto Sprite afirmam preferir seguir Icaris, que claramente também parece dividido. Porém, Icaris admite que Kingo não sabe quem ele realmente é. Nesse momento, surge outra lembrança mostrando acontecimentos de 6 dias antes. A Jaque procurou Icaris para avisar que a emergência finalmente estava começando e revelou que ele sempre soube toda a verdade sobre os Celestiais. Depois de conviver tanto tempo com os humanos, a Jaque acredita que a Terra merece ser salva, mas Icaris permanece fiel a Arishem. Ele leva a Jaque até o lago congelado no Alasca e mostra vários deviantes presos no gelo, explicando que eles despertaram porque o núcleo da Terra começou a aquecer devido ao nascimento iminente de Tiamut. Em seguida, Icaris admite que jamais trairia Arishem e empurra a Jaque para dentro do lago congelado, onde Crow a encontra e absorve seus poderes. Mais tarde, ele deixa o corpo na fazenda para que Cersei o encontrasse. Consumido pela culpa e pela dor, Icaris perde o controle dos seus raios e inicia um incêndio. No presente, Icaris confessa tudo para Cersei e admite que ainda ama. Ele segura sua mão em silêncio, mas não consegue responder da mesma forma. Pouco depois, Cersei sente a esfera dos Celestiais reagir dentro dela, sinal de que a emergência começou. Pastos manda Makkari procurar a origem do fenômeno e, usando sua super velocidade, ela percorre o planeta inteiro até localizar um vulcão ativo no Oceano Índico. De repente, Icaris veste sua armadura e afirma que gostaria que a Jaque nunca tivesse escolhido Cersei como sucessora. Ele ataca a sala principal e todos finalmente entendem que foi ele quem matou a Jaque. Quando Makkari retorna com a localização da emergência, Icaris tenta atacá-la, mas Kingo entra na frente e recebe o golpe. Sem conseguir mais enxergar Icaris como líder, Kingo se prepara para lutar contra ele. Porém, Sprite revela que está ao lado de Icaris e usa suas ilusões para ajudá-los a escapar. Logo depois, Kingo decide abandonar o grupo junto com Caron, pois acredita que impedir o nascimento de um Celestial talvez seja errado, já que novos mundos também surgem graças a esse ciclo. Sem parte da equipe, os Eternos precisam improvisar outro plano. Druig lembra que Cersei conseguiu transformar um deviante em árvore, o que prova que seus poderes estão evoluindo. Mesmo insegura, ela escuta Tenna explicar que a Jaque a escolheu porque sempre amou os humanos desde o primeiro dia na Terra. Determinada a continuar, Cersei permite que Pastos retire a esfera do seu corpo para alimentar a Unimente. Os Eternos então seguem para o vulcão, enquanto Icaris ordena que Sprite proteja a emergência. Tenna parte para enfrentá-lo e dar tempo aos outros de ativarem a Unimente. A conexão finalmente funciona e o vulcão é estabilizado temporariamente, mas Icaris reage imediatamente. Primeiro, ele atinge Druig com seus raios oculares, aparentemente finalizando o companheiro, e depois destrói parte da nave Domon para impedir o plano. Furiosa, Makkari entra em combate contra ele enquanto o vulcão começa a entrar em erupção. Cersei corre em direção ao nascimento de Tiamut, tentando encontrar outra solução. Tenna e a memória de Gilgamesh ajudam Makkari na luta, mas Icaris continua poderoso demais. Nesse instante, Crow reaparece e também tenta enfrentar Icaris, mas os Eternos percebem que ele ficará ainda mais perigoso caso continue absorvendo poderes. Makkari então
o prende em um tornado de pedras e Tena o arremessa para dentro de uma caverna. Aproveitando a distração, Ikaris tenta alcançar Cersei, porém Pastos usa uma armadilha criada especialmente para imobilizá-lo no chão. Dentro da caverna, Crow utiliza a voz de Gilgamesh para mexer com a mente de Tena e fazê-la baixar a guarda. Quando está prestes a absorver os poderes dela, acaba repetindo palavras que Gilgamesh costumava dizer. Isso desperta Tena completamente e ela atravessa Crow com sua arma de energia, finalizando o deviante de uma vez por todas. No topo do vulcão, Cersei encontra uma visão de Ajak, mas percebe tarde demais que tudo era apenas uma ilusão criada por Sprite. Consumida pela inveja de Cersei por poder viver uma vida adulta normal, Sprite tenta acelerar a emergência usando seus poderes, porém Druig reaparece e a derruba imediatamente. Nesse instante, o oceano inteiro começa a tremer violentamente, enquanto Tiamut emerge das profundezas da terra. Cersei sobe sobre o corpo gigantesco do Celestial e tenta usar seus poderes para detê-lo. Ikaris consegue escapar da prisão de Pastos e voa diretamente em sua direção, preparado para finalizá-la. Contudo, ao olhar para Cersei, ele é dominado pelas lembranças do amor que sentia por ela e não consegue atacá-la. Aproveitando a oportunidade, Cersei ativa completamente a Unimente e amplifica seus poderes o suficiente para transformar Tiamut em uma gigantesca estátua de mármore. Percebendo os erros que cometeu, Ikaris pede desculpas, chorando e voa em direção ao espaço, mergulhando no sol para cumprir tragicamente a lenda ligada ao seu nome. Sprite fica devastada ao vê-lo partir, mas Cersei ainda possui parte do poder da Unimente e usa essa energia para retirar a imortalidade de Sprite, permitindo que ela finalmente viva como uma humana comum. Com a missão encerrada, os Eternos se separam mais uma vez. Tena parte com Makari e Druig na nave Domo para procurar outros Eternos espalhados pelo universo. Pastos retorna para sua família. Sprite entra em um internato humano, enquanto Kingo volta para sua carreira em Bollywood. Cersei decide ficar ao lado de Dany, que finalmente a aceita completamente como ela é. Mas de repente, Arishem surge gigantesco no céu da terra e captura Cersei, Kingo e Pastos. O Celestial afirma que sabe da traição deles e anuncia que irá julgá-los pelos seus atos. E assim termina o filme Os Eternos, filme do ano de 2021 do gênero fantasia, aventura e ação. Galera, e a nota do filme Os Eternos lá no IMDb é nota 6.2. Já sua avaliação no Rotten ficou com 48% dos avaliadores, enquanto que 77% dos espectadores. Terminando assim com 4 estrelas no ranking final. Já a nota aqui do canal Filmes em Resumo para o filme Os Eternos de 2021 é nota 6.5. Galera, esse aqui é um daqueles filmes que eu tive uma dificuldade ali para definir uma nota adequada para esse filme, porque esse aqui é mais um dos filmes da Marvel, e esse aqui também é um blockbuster. Não chega a ser tão grandioso quanto alguns como Vingadores ou Guardiões da Galáxia, mas ainda assim ele tá ali num ranking bem equilibrado. Porém, o roteiro deixa muito a desejar. Ele conta com uma variedade enorme de atores aqui, bem renomados como Salma Hayek, o próprio Kit Harington e até mesmo a Angelina Jolie, sem contar ainda o Richard Madden e também o Harry Styles, além do Ma Dong-seok, né, um ator sul-coreano muito conhecido. Porém, ele pecou muito aqui na adaptação desse roteiro. Poderia ter sido bem diferente, poderia ter sido bem melhor, mas se esforçaram. Agora, vale lembrar que esse filme aqui foi um sucesso de bilheteria. Porém, apesar de ter faturado aí cerca de 402 milhões globalmente, ele ficou bem abaixo das expectativas da Marvel, ou aquilo que os produtores esperavam arrecadar no final, tendo em vista o gigantesco orçamento que foi para fazer esse filme, que basicamente custou cerca de 200 milhões de dólares, né? Ficando assim, dentre os filmes da Marvel, com um orçamento bem elevado. Mas essa é só a minha opinião. Agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse filme? Você gostou? Achou interessante? Você gostou desse roteiro? Já conhecia esse grupo de heróis vigilantes? O que você achou
Me conta aí nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E já vai me contando o que você faria se você fosse enviada por um celestial lá do espaço para uma missão aqui na Terra de proteger, vigiar os seres humanos, não interferir em sua evolução natural. Como você usaria os seus poderes? Consegue encarar essa missão? Como é que você se sairia sendo um dos Eternos e tendo esse nível de poder e força? Me conta aí que eu quero saber. Meus amigos e minhas amigas, para você que ficou até aqui, não deixe de se inscrever. Acredito que você já está inscrito, mas sua inscrição é muito importante aqui para esse canal. Além de sua inscrição, por favor, 2 segundinhos, você já consegue deixar aí o seu like aí pra gente? Deixa o seu like para ajudar aqui no canal, ajudar a gente a continuar aqui na plataforma e melhorar a qualidade, trazendo mais conteúdos aqui pra gente toda semana. Beleza, meus amigos? Eu conto com você. Tô contando, hein? Com sua inscrição e o seu like. Desde já, eu agradeço você que ficou até aqui. Eu realmente gosto muito de ter você, meu amigo e minha amiga, aqui me acompanhando e assistindo aqui conteúdo do nosso canal. Realmente eu fico muito agradecido de coração, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o Victor e esse é o Filmes em Resumo. Eu vou indo nessa, mas eu espero cada um de vocês aqui pra gente assistir juntos o próximo filme. Valeu, galera! É nóis! Fui!